Camaradas e amigos, senhores e senhoras jornalistas, assinalar hoje, com esta declaração, a afirmação inalienável de Portugal à sua soberania e independência nacionais tem um duplo significado. Em primeiro lugar, pela importância que em si mesma encerra, enquanto elemento crucial do nosso regime democrático, de valor reconquistado pela Revolução de Abril, e que a Constituição da República inscreve como comando central da afirmação do lugar de Portugal no mundo. Em segundo lugar, porque o fazemos hoje, num dia, o 1º de dezembro, associado a um dos momentos de afirmação soberana do nosso país, cuja dimensão histórica e valor que comporta levaram a que o anterior governo, com a complacência do atual Presidente da República, tivesse eliminado o feriado que o assinala. Decisão natural, dirão os que, tendo abdicado dos interesses nacionais e decidido entregar à voragem dos interesses externos, assumem tal atitude inaceitável, dirão todos os que não desistem de um Portugal desenvolvido e independente e que não se conformam com a alienação crescente de parcelas decisivas da soberania nacional. Quero, desde já, reafirmar, como elemento central da candidatura, que assumo que, enquanto Presidente da República, desenvolverei uma intervenção baseada na Constituição da República, assente na cooperação, na paz, na defesa da dissolução da NATO e não de progressivo enfildamento da sua estratégia de agressão e de guerra. Que assumirei, enquanto Presidente da República, uma intervenção assente na defesa dos interesses nacionais face à União Europeia e a outros projetos de dominação imperialista. É tempo de assegurar, na Presidência da República, e é isso que me comprometo a fazer, uma efetiva afirmação soberana do país, impulsionar e a efetiva diversificação de relações externas de Portugal, em contraponto com a crescente submissão à União Europeia e ao diretório de potências que, ao serviço do capital transnacional, ambicionam transformar o nosso país num mero protetorado. É tempo de assegurar, na Presidência da República, a presença de quem coloque à frente dos interesses dos mercados, das agências de rating e do euro os interesses de Portugal e do povo português, do seu direito a decidir por seu próprio, do seu futuro coletivo. É tempo de ter como Presidente da República quem, como a nossa candidatura assegura, faça frente ao percurso de redução da soberania económica, orçamental, cambial e monetária, quem intervenha e influencie para que as economias mais frágeis tenham voz perante o rolo compressor do processo de integração capitalista. Não é mais aceitável que quem ocupa o mais de alto cargo nos órgãos de soberania e que deveria antes zelar pelo cumprimento da Constituição da República Portuguesa, designadamente no que ela incumbe quanto à defesa dos interesses, da soberania e da independência nacionais, junte a sua voz e a sua influência para dar justificação e cobertura aos que cercam financeiramente o nosso país. Camaradas e amigos, senhoras e senhores jornalistas, fechar-se-á em janeiro um ciclo de presidência, um ciclo na Presidência da República, marcado pela submissão e subordinação externas, que agride os sentimentos democráticos e patrióticos do povo português. É necessário agora assegurar, pelo contrário, com o apoio à nossa candidatura, que esse rumo indigno não se prolongue, que a vinculação da presidência à natureza antipatriótica da política de direita seja interrompida, que o PSD e o CDS e o que eles representam não regressem ao governo por via de um próximo Presidente da República, com o seu cortejo de desrespeito e afrontamento à Constituição e à democracia. A afirmação da soberania e independência nacionais são valores com dimensão própria, mas
a sua plena realização e efetivação são inseparáveis de opções políticas que lhes dão forma, expressão e viabilidade. São condição de uma efetiva soberania e independência nacionais, a defesa da produção nacional e a valorização dos setores produtivos, a aposta no aproveitamento da riqueza e recursos nacionais, a inversão e a eliminação dos déficits estruturais, sejam eles os déficits alimentar ou tecnológico, seja o energético ou o logístico. Objetivos inseparáveis de uma decidida opção pelo aumento do investimento público, a eliminação do condicionamento estratégicos pelo controle público de empresas e setores, como a banca e a energia. São condição de uma efetiva soberania e independência nacionais, a afirmação de um desenvolvimento soberano, a recuperação de instrumentos de soberania económica, financeira e monetária, a defesa intransigente dos interesses nacionais no quadro da integração capitalista da União Europeia. Romper com essas dependências externas, reduzir os déficits estruturais e recuperar um desenvolvimento soberano exige a renegociação da dívida nos prazos, juros e seus montantes, a intervenção com vista ao desmantelamento da União Europeia Monetária e o estudo e a preparação para a libertação do país da submissão do euro, visando recuperar instrumentos centrais de um Estado soberano. Um Portugal soberano, independente e desenvolvido exige um Estado democrático, representativo, baseado na participação popular, moderno e eficiente, do qual são componentes essenciais o regime político, as funções de soberania e as incumbências económicas e sociais definidas na Constituição da República Portuguesa. A dimensão de soberania e independência nacionais que a nossa candidatura assume defende o desenvolvimento económico harmonioso, o progresso social dos povos, a participação democrática, o respeito pela soberania nacional, a igualdade entre os Estados, a paz e a solidariedade internacional como valores fundamentais, bases para novos caminhos da cooperação internacional, uma Europa em que a coesão social, de solidariedade e desenvolvimento sustentado, com mais emprego e mais direitos dos trabalhadores e cidadãos, uma Europa aberta ao mundo, mas de paz, uma Europa solidária e exemplar nas relações com parceiros, com outros países terceiros de menor desenvolvimento. A defesa do direito internacional e dos direitos dos povos assente no respeito da Carta das Nações Unidas, da soberania dos povos e da integridade territorial dos Estados, nos princípios de não ingerência e respeito pela soberania dos Estados e dos povos, à sua autodeterminação e à gestão soberana dos seus recursos, são estes princípios basilares que definem e caracterizam a nossa candidatura. Não será pouco importante o papel que o Presidente da República poderá representar para garantir uma intervenção do Estado português, visando uma reconsideração do enquadramento institucional da União Europeia, nomeadamente por via dos esforços concertados com outros Estados para a convocação de uma cimeira intergovernamental para a revisão dos tratados, que tenha como objetivos, entre outros, a imediata revogação do Tratado Orçamental e a revogação também do Tratado de Lisboa. A soberania e a independência nacionais exigem uma política de defesa nacional que rompa com a estratégia de subordinação aos interesses dos Estados Unidos da América, da NATO e ao projeto de militarização da União Europeia, quer no plano conceptual e doutrinário, e no aumento da dependência, nomeadamente pela crescente inserção em projetos e forças multinacionais que visam a partilha de importantes instrumentos de ação da nossa defesa militar, de que resultam limitações e perda de capacidades nacionais. A soberania nacional exige uma organização das Forças Armadas, assente no equilíbrio entre os três ramos, orientada para a racionalização de meios e a melhoria da capacidade operacional, o respeito pelo consagrado no Estatuto da Condição Militar, a melhoria das carreiras,
do sistema retributivo e dos direitos de cidadania militar. A soberania e a independência nacionais exigem também, no plano da política externa, a inversão do caminho ditado por sucessivas opções de abdicação e de alienação de instrumentos políticos e económicos fundamentais para o nosso país. A política que Portugal precisa passa pela afirmação de uma política externa verdadeiramente defensora dos interesses nacionais e pela recuperação dos instrumentos de soberania necessários ao progresso e ao desenvolvimento. Como nenhuma outra candidatura às eleições para Presidente da República, a nossa candidatura, com o que ela representa de projeto coletivo, vinculado a uma política patriótica e de esquerda, pode afirmar, com inteira coerência, o Portugal livre e soberano que, geração após geração, o povo português construiu. E é esta dimensão de um Portugal livre, de um Portugal soberano, de um país que comanda o seu destino, de um povo que constrói o seu futuro, de que nos podemos orgulhar de ser legítimos continuadores. Sim, a dimensão soberana que temos para Portugal é inseparável da sua expressão enquanto condição de elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo português, de afirmação do seu direito a uma vida digna num país que é seu e onde devem ter direito a realizar plenamente os seus sonhos. É por isso que a candidatura que assume não se resigna com o atual rumo de retrocesso económico e social, nem com a submissão de Portugal a ditames e políticas atentatórias dos direitos e interesses do povo português e à democracia. É por isso que esta nossa candidatura coloca os direitos dos trabalhadores como vetor essencial de um Portugal desenvolvido, de um Portugal soberano. É por isso que a nossa candidatura, desta candidatura que assumo, confia na força e capacidades do povo e assume como prioridade a recuperação para Portugal dos instrumentos de soberania necessários ao progresso e ao desenvolvimento do país. É por isso que esta candidatura olha para os trabalhadores como a força maior para o futuro do país e para a sua afirmação como nação soberana, produtora, ela sim, de riqueza e, por isso mesmo, justa destinatária de uma política de valorização dos seus rendimentos e de valorização dos seus direitos. Hoje, como em raros outros momentos da nossa história, Portugal tem de defender os seus interesses. A começar, desde logo, por aqueles que ocupam o mais alto cargo dos órgãos de soberania nacionais. Nada pode obrigar o país a renunciar ao direito de optar pelas suas próprias estruturas socioeconómicas e pelo seu próprio regime político. Nada pode obrigar Portugal a aceitar a posição de Estado subalterno no quadro da União Europeia. Nada pode obrigar Portugal a submeter-se a ditames militares e estratégicos subordinados aos interesses da NATO, da União Europeia e dos Estados Unidos da América, alheios ao interesse nacional. Nada pode obrigar Portugal a alienar a sua independência e soberania nacionais. Portugal tem, pelos seus recursos naturais, pela sua situação geográfica, pela sua longa história, pelas condições naturais e de clima, pelo maior bem que possui, o seu povo, com uma cultura quase milenar, com saberes acumulados e com uma experiência histórica muito vasta de defesa da independência e soberania nacionais, tem o nosso país muitas potencialidades para se desenvolver e afirmar no plano internacional, como um país defensor da cooperação mutuamente vantajosa, da solidariedade, da paz e do progresso. Essa será a contribuição maior do povo português para uma Europa e um mundo de paz, cooperação e amizade entre os povos. Essa é a contribuição que é exigida ao Presidente da República. Essa é a garantia que a nossa candidatura assegurará aos trabalhadores, ao povo e ao país, inscrevendo como objetivo central a afirmação e defesa dos seus direitos, interesses e aspirações. É esse
o compromisso da candidatura que assume. Portugal pode ter como Presidente na República quem enfrente com honra o ataque do capital financeiro e quem não se vergue, nem se vergará perante os interesses das grandes potências europeias que colocam ou venham a colocar sempre em primeiro lugar Portugal e o povo português. Sempre que se coloque esta questão como questão central na hora de decidir. Viva Portugal!